Então, olha só, a ideia hoje é a gente finalizar o conteúdo da prova. A gente vai ver hoje a parte do integrador. A gente começou a ver o diferenciador na sexta. Vamos ver o integrador hoje. Na sexta-feira próxima a gente tira dúvidas, faz alguns exercícios. E na segunda-feira prova. Então, enfim, esse é o conteúdo. A prova, na verdade, está englobando aí, chutando baixo, uns 80% do conteúdo que eu diria importante. Não que o que vai vir depois não é importante, mas o essencial o que dá para fazer com a aula é isso. Operação matemática, né? Soma, subtração, divisão, integral, derivada e filtros. Então, se você sair daqui sabendo isso, eu fico assim satisfeito. Vou passar o Natal feliz. Porque essa é a parte importante, é isso que a gente usa de fato. Tem uma parte depois que a gente vai ver, que é a parte de comparadores, que a gente vai ver logo na sequência, que aí a gente fecha realmente o conteúdo. É uma parte mais tranquila, porém a parte essencial mesmo é isso que a gente está vendo, certo? Bom, deixa eu só fazer uma revisão de 2 minutos aqui e dá já para pegar a sequência. Na sexta-feira a gente viu o circuito diferenciador. O circuito diferenciador, ele calcula a derivada, né, apesar do nome ficar estranho. E ele tem um detalhe, na verdade. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Tá. Aqui é o seguinte, ó. Vou pegar até o roteiro do laboratório dessa semana. Bom, o circuito diferenciador, esse é o circuito, né? Então ele tem o circuito diferenciador clássico, ele é R2 e C. Ele é só isso aqui, ó. Esse resistor R1, a gente coloca ele para ele estabilizar a tensão, a saída. Sem ele, a saída ficaria com muito ruído e o circuito não funcionaria bem. Então o resistor R1 ele não entra na conta da derivada, a tensão de saída vale menos, ele é um circuito diferenciador inversor, R2 vezes o capacitor, então é Cacilda. Ó, R2C vezes a derivada da tensão de entrada. Então o resistor R1 está aí somente para estabilizar. Para ele não entrar na conta, esse valor do R2 tem que ser 10 vezes maior do que o R1. Então um valor assim muito, mas muito usado mesmo na prática é: como é que a gente projeta? Primeira coisa, chuta um valor de R2, começa com R2. Eu preciso chutar um R2 para projetar o C. Então começa com R2, joga 100K aqui em R2. Se eu estou definindo o R2 como 100K, o R1 está definido como 1K. Então percebo que para projetar tem que chegar em 3 elementos, né? R2, C e R1. Então eu defino R2, 100K. R1 já está definido, 10K, ele tem que ser 10 vezes menor. Aí como é que eu vou projetar o capacitor? O capacitor pode ser projetado de duas formas. Ou eu projeto ele para dar um ganho desejado menor, que a saída depende desse ganho vezes a derivada da entrada. Ou eu defino ele em função do ganho, ou eu defino ele em função da frequência máxima do sinal. Lembra que quando o circuito diferenciador do jeito que está aqui, ele tem uma frequência máxima. 1 sobre 2π R1C, isso aqui ó, é a frequência de corte desse circuito, RC. O que isso aqui significa? Até essa frequência, o circuito trabalha diferenciando. Após essa frequência, o capacitor vai virar um curto, o circuito vai virar simplesmente um amplificador inversor. Então a frequência do sinal de entrada tem que ser muito menor do que essa frequência de corte, de 1 sobre 2π R1C. Bom, normalmente 10 vezes menor. Então quando é muito menor é 10 vezes. Então antes de 10 vezes, a gente viu isso bem na teoria, né? Eu falei bastante disso. Menor do que 10 vezes ele diferencia, maior do que 10 vezes ele amplifica. E se tiver no meio disso, ele acaba fazendo uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então é uma região como se fosse um limbo, não é uma região ideal para trabalhar. Então, ou seja, para garantir que ele diferencia, a frequência do sinal de entrada tem que ser 10 vezes menor, ou até mais que isso, né, do que 1 sobre 2π R1C. E normalmente é aqui que a gente projeta. Eu conheço o meu sinal de entrada, vou dar um exemplo. Meu sinal de entrada vale 1K. Qual que tem que ser a minha frequência de corte do circuito? De 1 sobre 2π R1C. Tem que ser no mínimo 10K, porque meu sinal de entrada é 1K. A frequência de corte tem que estar em 10K. E aí se eu tenho a frequência de corte, que é isso daqui,
eu consigo calcular o C. A gente vai fazer isso hoje com o integrador, mas vale a mesma coisa para o diferenciador. É que no integrador eu vou ter uma condição bem parecida. No integrador tem que ser maior, aqui é menor. Bom, então, resumindo, esse é o diferenciador. Ele tem a equação, depende de R2C, e tem uma frequência de corte que depende de R1C. Lembrando que a frequência da entrada tem que ser menor do que ela. E para projetar é melhor projetar para essa frequência. Então, se eu conheço a frequência do sinal de entrada, eu projeto a frequência de corte desse circuito para ser 10 vezes acima, né? Para eu trabalhar, no caso, 10 vezes abaixo dessa frequência. Senhores, alguma dúvida? Na lista vai ter uma porrada de exercícios aqui. Já falando em lista, antes que alguém me pergunte, com razão, eu comecei a corrigir esse final de semana. Já estou com algumas listas corrigidas. Na verdade, teoria e prática. Eu só não lembro como é que eu fiz lá. Eu sei que eu fui mesclando. Então, teoria e experimental. Eu vou soltando essas notas hoje, é que eu não tive tempo só de organizar minha planilha. Mas já estou corrigindo, tá? Então, enfim, essas notas vão sair essa semana, né? Obviamente, antes da prova. Senhores, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Bom. Então, vamos de fato para o integrador. Já aproveitando que eu estou aqui, ó. Olha o circuito integrador. Ele é muito parecido com o diferenciador. Se eu trocar o resistor pelo capacitor, eu estou trocando, ó, esses dois. Na verdade não, é pior do que isso ainda. Basta colocar esse capacitor em paralelo aqui, ó. Sai esse capacitor daqui e vem em paralelo com o R2. É o circuito. Ele faz a integral. Derivada e integral são duais, né? É exatamente o contrário um do outro. Então, se a gente faz uma coisa com derivada, se eu teoricamente trocar só inverter, na verdade, um capacitor, estou fazendo uma integral. É como se fosse um filtro passa alta e passa baixa. Bom, enquanto eu vou espelhando aqui, alguém tem alguma dúvida até esse ponto? Vocês estão enxergando a tela do tablet, tá? Bom, então eu vou desenhar o circuito do integrador aqui. E aí a gente vai deduzindo a equação. Como a gente fez o diferenciador, o integrador é muito parecido. A dedução é bem próxima, né, do que seria o integrador. Então eu passo até um pouco mais rápido aqui. Ó, eu vou desenhar aqui, vou começar pelo integrador ideal. Esse é um integrador que funciona só na teoria. Depois a gente melhora ele, né, e torna isso um integrador real. Bom, tá aí o circuito. Então, se eu tiver uma tensão de entrada Vin, pergunta quanto que vale Vout? Mesma análise de sempre, mesma papagaiada. Tem realimentação negativa? Tem. Uma amostra da saída vai para a entrada inversora. Se isso acontece, tem curto virtual. Se tem curto virtual, significa que eu estou no mesmo potencial, né, entre a entrada inversora e não inversora. Como na entrada não inversora tem um terra, significa que eu tenho um terra aqui também. Só que é um terra virtual. Bom, quem que é a tensão de saída? Se eu for fazer malhas... já vou colocar as correntes aqui, ó. Eu vou ter uma corrente que flui aqui, essa corrente I. E como essa corrente não vai nem para o terra virtual, nem para o curto virtual ir para dentro, nem para dentro do AO, essa corrente I flui para cá. Essa corrente I passando em cima desse capacitor
vai me dar uma queda de tensão nesse sentido. Esse é o VC. Bom, olhando para o circuito, fica óbvio, isso aqui eu já fiz umas 300 vezes, que a tensão de saída com relação ao terra, a tensão de saída está aí. Então, ó, Vout, mas que coisa. Vout está aqui, né? Fica evidente que a tensão de saída Vout, ela vale menos VC. Se eu for pegar o VC, vocês vão ver que está exatamente nos mesmos terminais do Vout. Bom, quanto que é VC em função da corrente I? A corrente I, ela é uma ponte entre a minha entrada e a minha saída. Eu tenho a tensão de saída em função da tensão VC, que é a tensão no capacitor. Eu não quero isso, eu quero em função da entrada. E para eu chegar nela, o que me liga na entrada com a saída é a corrente I. Ela é a mesma, tá vendo? Então eu vou ter que achar quem que é a tensão VC, que é a tensão em cima daquele capacitor, em função da corrente I. Aí vem a outra pergunta que eu fiz sexta-feira, alguém gritou, fiquei feliz. Qual que é a relação da tensão com a corrente quando é capacitor? Alguém grita isso aí, por favor. VC vale quanto? É, 1 sobre C integral De IDT. de dt. Isso aí. Eu estou chamando E aqui já aí, de I. Oi, faltou o que e aqui, a né? corrente, não, a corrente é CdVC dt. Exato. Essa constante C aqui deixa. Isso que todo mundo esquece dela. É a tensão inicial do capacitor. Então vamos considerar isso aí, ó. A tensão no capacitor é 1 sobre C integral da corrente. A corrente IC é I, estou chamando de I. Então, quem que é a corrente I? Ó, olhando agora, como é que eu acho a corrente I? Tá muito fácil chegar aqui a corrente I. Mas que inferno esse negócio, toda hora ela muda. A corrente I, ó, vale a tensão Vin dividido por R1. Olha lá, a corrente I, quer dizer, vocês estão vendo que Vin está aqui, né? Em cima desse resistor. Então a corrente I é a tensão de entrada dividida pela resistência. Você Então só agora, isolou, né, a corrente. isso. É só agora jogar a corrente aqui, ó. Ou seja, a tensão no capacitor. Melhor, vou fazer direto aqui já, ó. Porque a tensão VC está aqui, ó. Ou seja, vou botar aqui embaixo já, ó. Vout vale menos VC. VC é 1 sobre C integral de V1 sobre R1. Ou seja, tensão de saída vale menos 1 sobre R1C, né, a constante, vou passar o R1 para cá, integral de V1. Olha o que o circuito faz. A saída vale uma constante, R1C, e a integral da tensão de entrada, ele integra. Então, no final das contas, a gente está usando a característica do capacitor, porque a corrente do capacitor é a integral da tensão. Perdão, a tensão no capacitor é integral da corrente, e a corrente é a derivada da tensão. A gente usa o capacitor junto com as características do AO. Qual que é a característica que a gente está usando do AO? A questão do curto virtual e do terra virtual, a corrente não fluir para isso e a corrente é a mesma, da entrada e da saída. Com isso, a gente consegue fazer integral e derivada. Então, o que eu colocar aqui na entrada, eu calculo derivada integral. Se eu colocar, por exemplo, uma onda... Se na entrada tiver uma onda senoidal, a integral disso vai dar uma onda integral do seno dá menos cosseno, né? Só que como ele inverte, vai dar cosseno. Se eu colocar uma onda triangular, melhor, vamos colocar uma onda quadrada. Qual que é a integral de uma onda quadrada? Ora, eu vou integrar constante positiva, constante negativa. Integral de uma constante positiva é uma rampa crescente. Como ele inverte, vai dar uma rampa decrescente. Integral de uma constante negativa é para ser uma rampa decrescente. Como ele inverte, vai dar uma rampa crescente. Então, a integral de uma onda triangular dá uma onda quadrada. Tanto é que o contrário, se eu derivar nesse sentido aqui, ó,
A derivada da onda triangular da onda quadrada. Qual que é a integral da onda triangular? Seria a integral de uma rampa, de uma parábola. Aqui não vai ficar até o contrário, ó. Integral de uma rampa crescente daria uma parábola positiva, como ele inverte na parábola negativa. Integral de uma rampa decrescente, invertida vai dar uma parábola positiva. Por isso que parece uma senoide, é que fica uma parábola junto com outra. Ele é bem próximo de uma senoide. Bom, isso aqui inclusive, a integral é usada para a gente chegar em formas de onda. Como é que eu gero, por exemplo, ó, o que, que existe na natureza que é muito simples de achar? Isso aqui, ó. Isso aqui é muito fácil de achar na natureza, ó. Onda triangular, onda quadrada. Isso aqui pode ser um cristal, por exemplo. Cristal de quartzo gera onda quadrada. Aí o que, que eu faço? Se eu integrar uma vez, eu chego na onda triangular. Se eu integrar de novo, eu chego numa parábola. Se eu integrar uma terceira vez, eu chego num x ao cubo e por aí vai. Então, com a integral, se eu quiser integrando várias vezes, eu vou chegando em várias formas de onda. Tá claro? Tranquilo. Beleza. Essa integral que a gente está vendo, o I, né? A gente chama isso aqui de I, integrador. E o D, que a gente precisa passar com o diferenciador, isso aqui pode ser usado inclusive para aquela parte de automação, né? Quando a gente quer fazer P e D. O que é o P e D? Vocês devem ter visto isso, principalmente quem faz automação, né? Lembra aquele controlador P e D? Ó, o proporcional, como o nome já diz, ele faz uma proporção. Como é que a gente implementa o proporcional? Um circuito inversor. Esse é o Aí, proporcional. Oi? os outros dois integra e deriva, né? Isso. O integrador, não vou desenhar aqui, mas vai ser o circuito integrador. E o diferenciador é o circuito diferenciador. Então a gente pode fazer um PID usando a O. E aí o que eu tenho que fazer com todo mundo? Somar. Como é que eu somo todo mundo? Faz um somador. Eu pego a saída de cada um, passo no somador, eu tenho a saída desejada. Olha que, inclusive nesse caso, ó, todos os circuitos que eu mostrei aqui, as saídas são invertidas, né? Porque esse proporcional, na verdade, sim, esse daqui é o inversor sai invertido, o integrador sai invertido, o diferenciador sai invertido. Mas quando eu fazer um somador que também sai invertido, aí eu desinverto todo mundo. Então, com 4 AOs, eu consigo fazer um PID. Um AO para cada um P, o I e o D, e um somador para fazer a soma de todo mundo. Então, eu faço controle PID clássico, né, de automação, enfim, não é usado só para automação, não. Tem um monte de aplicação. Nossa, eu achava que o P&D era um trem cabuloso, Cara, só combinação de AO. então, mas o problema do PID é o projeto dele. Implementar o PID é simples, mas o projeto do PID é complicado. É igual. Vou falar igual o conceito de churrasco. Churrasco é simples, né? Carne, carvão e churrasqueira. Mas vai rodar o churrasco pra você ver. Realmente. Então, não é Bela difícil fazer. analogia. Hã? Bela analogia, inclusive. Então, não é. O P&D é bem simples fazer e implementar, mas projetar ele é complicado. Projeto de P&D é arte, não tem a matemática que te ajuda, mas aí no final das contas, a hora que você vai implementar, precisa do seu feeling sobre o processo. Então, normalmente assim, então essas coisas de engenharia, fazer não é difícil. Implementar, o duro é você chegar nos valores. É, realmente. Ah, vamos lá, me perdi aqui já. Nossa, me perdi total. O que eu ia falar agora? Pera aí, preciso me recompor aqui. De verdade, eu cheguei num ponto e Parou agora no sim. P&D mesmo. Não, beleza, mas eu tava dando exemplo agora. Ah tá, vamos lá, lembrei. Isso aqui, como diz o meu sogro, fala muito isso. Esse negócio, esses esquecimentos repentinos, se chama doença do alemão. Alzheimer. Bom, Deus me livre. pois é, acontece. Olha só, esse é o integrador, vai apagar essa equação dele. Esse integrador, ele é o seguinte, funciona bem na teoria. Na prática, não funciona muito bem. Por um motivo. Qual que é o motivo? Quer ver? Vamos voltar. Por que que o diferenciador não funciona aquele diferenciador clássico? Por que que ele não funciona na teoria, na prática, né? Tinha um problema lá. Não era o problema. O que que faz ele não funcionar? Essa é a questão.
quem lembra? A gente fez o diferenciador também ideal. Eu falei assim, ó, não funciona bem. E qual que era o motivo? Lembra que era ruído? Ruído? Isso. O ruído. O ruído, no caso do diferenciador, ele é letal. Ruído para o diferenciador, ele ferra tudo, porque ele curte-circuita o capacitor e o ganho fica infinito. Agora, deixa eu analisar o que o ruído faz aqui. Na verdade, deixa eu fazer isso aqui já simulando, porque aí a gente avalia. Vocês vão ver que ruído aqui não vai dar problema nenhum. Estão vendo a tela aí, né? Eu vou fazer isso aqui no Multisim, eu fiz da outra vez no PSim. Nossa, deixa eu parar isso aqui que eu tô ferrado. Ô, professor, por falar nisso, do experimental da semana passada, perdeu? Cara, eu não sei o que acontece com esse diabo dessa gravação nas experimentais. Eu acho que. Peraí, eu preciso rever. Eu acho que deu pau. Ó, eu tô na dúvida agora, eu vou olhar. É porque se eu não postei, deu. Então eu tô com muito problema nesse gravador. Funciona bem na teoria. Só que aí chega na prática e começa a travar. Não sei se é porque esses programas aqui estão. Meu computador não. Não, meu computador não é ruim assim. É porque a única diferença da teoria e da prática é o dia. Porque eu rodo basicamente as mesmas coisas. É, porque realmente você não postou o da semana Então eu passada, tô mas achando que eu perdi. o da teórica você postou, só o da Uhum. prática. Eu vou ter que achar um outro jeito. Eu já até tentei usar aquele recurso do. Não vou falando aqui enquanto eu estou fazendo. Do próprio Windows. De gravar, né? Que é o Windows G. Mas ele grava só uma janela. Ah, eu não conheço esse programa, eu só conheço o OBS. Então Então o OBS eu tinha instalado que eu desinstalei. Mas eu acho que não. Eu vou checar. Beleza, qualquer coisa você avisa aí pra gente, por Tudo bem. favor. Ó, vamos lá. Deixa eu montar um integrador rapidamente aqui. Eu vou começar, vou botar aqui 100k. Vocês estão vendo a tela, né? Nem perguntei. Mas, do Tá vendo? Multisim, né? Tá dando pra ver, sim. Vou colocar aqui 1.5 nano. Ó, é isso aí, ó. O integrador teoricamente é isso. Quer ver? Vamos colocar uma onda quadrada. Quer ver? Ele até funciona. Vamos ver se do jeito que tá aqui. Bom, quem quer sair do esperado entre a onda quadrada, se é uma onda triangular, quer ver? Ah, já deu. Não, tá. É porque essa onda quadrada aqui não tá simétrica, quer ver? Ó? Ah, não brinca não que você não tem isso. Tá vendo aqui, ó? Pelo formato, ó. 0 a 5. Na verdade eu quero de menos 5 a 5. Eu vou ter que forçar a barra aqui. Eu vou ter que colocar. Quer ver? Eu vou colocar aqui 10 volts de pico. E aí eu vou colocar uma fonte em série de menos 10. Não, de menos 5. Que aí fica de mais 5 a menos 5. Olha lá. Mais 5 a menos 5. Ó, entra onda quadrada, sai onda triangular. Olha lá. Por que você está deslocado, hein? Tá, beleza. Até bom isso acontecer. Então tá aí, ó. Bonitinho, ó. Integral de uma constante positiva a uma rampa positiva. Mas como ele inverte, dá uma constante, uma rampa decrescente. Integral, rampa crescente. Por aí vai. Certo?
Então, a integral de uma onda quadrada da onda triangular. Se eu colocasse ali uma onda triangular, não sei se tem. Aqui tem. Deixa eu ver se ela vai ter o mesmo problema. No Multisim a gente não consegue fazer direto sem colocar essa outra fonte, Ué, não? então, tinha que ter como, é porque eu não tô vendo aqui, ó. Qual o parâmetro que eu tinha que alterar aqui, ó? Isso aqui é a amplitude, né? Isso aqui Uhum. é o período, o tempo de subida, né? No caso, descida, o delay. Ah, tá aqui, eu não vi. Ah, aqui tem, ó. Essa aqui, tá vendo? Ó, não tem offset. Essa aqui tem, ó. Offset. Aqui eu vou colocar um offset de -5. É porque aquela outra ali não tem. Esquisito, hein? Aí É, você colocou uma fonte de -5, né, pra compensar. isso. Exatamente. Essa aqui deve dar, quer ver? Olha lá. Essa aqui ficou bonitinha, ó. Ó. Pá, pá, pá. Nossa, por que esse negócio tá desse jeito aqui? Esses negócios meio quadradão. Isso aqui é por causa do passo de integração. Deixa eu ver se ele define isso aonde. Aqui, ó, máximo passo. Eu defino isso aqui de forma automática já. Deixa eu inserir um passo aqui, ó. É que ele tá pegando um passo de um E a menos... Isso aqui tá errado. Onde é que tá errado? Esse passo aqui de um E a menos 5, tá vendo direção desse negócio quadrado? Na hora de resolver a integração trapezoidal, isso aqui tá grande, ó. Um bom mesmo é um E a menos 6. Aí deve ficar mais liso. Olha lá. Parece uma senoide, né? Mas não é. É uma parábola aqui, ó. Rampa crescente, dando uma parábola positiva, mas tá dando uma parábola negativa aqui, ó. Aí ele começa de novo. Parece, é bem parecido com a senoide. Então a junção de duas parábolas dá quase uma senoide. Pessoal, tá claro? Bom, De boa. beleza. Na hora de simular também, se a gente for simular no Multisim, aí a gente faz esse esquema de colocar uma fonte a mais ali e Pode, tal. dá também. Você tá contornando uma limitação do simulador. É porque esse Multisim aqui, ele é gratuito, né? Então ele tem poucos parâmetros. O Multisim mesmo, que é uma fortuna, inclusive. Quer dizer, era, né? Não sei quanto é que tá agora. Ele tem tudo. Ele é bem completo. Isso aqui é só uma amostra. Ah, Então, bem beleza. provavelmente no Multisim pago, você vai ter isso aqui disponível. Será que eles não têm versão para estudante, não? Igual Cara, na eu Claro? preciso olhar isso. Sabe porque eu nunca procurei, porque pro que eu uso particularmente, isso aqui me atende, né? Eu uso mais o P-Sim porque da minha lente de pesquisa lá, de eletronismo de potência. Eu nunca chego a olhar, eu confesso, eu vou checar porque, como isso aqui tudo me atende, o que eu preciso estar aqui, sabe o que está Então, acontecendo com tá ele? daí na net. Oi? Deu um eco aí. Como é que é? Congelou a tela aí, professor. Não sei se você tá ouvindo. Ah, eu caí. Caí. Estão me ouvindo, né? Sim ou não? Tem uma cabeça de burro nesse diabo desse Ocan, não tem cabimento. Ah, esse aqui agora. Não, eu perdi essa parte também na gravação. Oh, meu Deus. Tá, só pra esse lag não ficar. Eu vou ter que revisar mesmo. Ah, vocês não estão vendo minha tela aí, né? Tá vendo? Tava Não, vendo. tá, não. Hoje eu tô bem confuso aqui. Tava vendo. O negócio não tava gravando, eu não sei porquê. Eu tinha certeza que eu tinha clicado pra gravar. Bom, tudo bem. Devo ter perdido uma parte do vídeo. Vou descobrir daqui a pouco. Mas é isso. Então, só concluindo isso aqui, né? Até resumindo também.
Esse é o diferenciador prático. Deixa eu voltar para aqui. Ó. Esse é o integrador. Ó. A equação é 1 sobre R1C. Só que a frequência do sinal de entrada tem que ser superior à frequência de corte. A frequência de corte é 1 sobre 2π R2C. Perceba que a frequência de corte é sempre aquela que é do elemento que está junto com o capacitor. No caso do integrador, é esses dois, o R2C. Do diferenciador é R1C. É o que está junto com o capacitor. Então, se eu for... quer dizer, então, são circuitos que funcionam muito bem na prática, porém eu tenho que respeitar isso daqui. Ó. Então, voltando aqui só para a gente definir aquelas retas, a gente vai começar a fazer alguns exemplos agora. Eu estou me sentindo um senhor de 80 anos dando aula. Sabe quando você está apanhando, igual um cachorro dentro de horta por uma coisa simples? Eu estou inconformado de não ter gravado antes. Bom, aqui ó, esse aí seria para o caso do integrador. Se eu for colocar a mesma... Deixa eu só apagar os valores para não deixar de forma genérica. Seria assim, ó. No caso do integrador, está aí a frequência de corte. Na frequência de corte dividido por 10, o circuito integrador, ele não integra, ele vai multiplicar por 10. E na frequência de corte multiplicada por 10, ele integra. Então, no final das contas, eu tenho que projetar o meu circuito para trabalhar 10 vezes acima da frequência de corte. Então, a frequência de corte está posicionada aqui. Aqui tem que estar, daqui para frente, a frequência do sinal de entrada. Ela tem que estar 10 vezes acima. Tá claro? Porque 10 vezes acima ele integra. Bom, no caso do diferenciador, ocorre o inverso. O diferenciador está aqui a frequência de corte. No caso do diferenciador, a frequência de corte é 1 sobre 2π, só que é R1C. Aí o que acontece? Da mesma forma, aqui eu tenho ó, 10 vezes a frequência de corte. 10 FC. E aqui atrás eu tenho FC sobre 10. Não anotei, né? Então isso aqui é o integrador. E esse aqui é o diferenciador. No caso do integrador, do diferenciador, eu tenho que trabalhar daqui para trás, ó. Aqui ele vai fazer a derivada. Porque nesse caso o capacitor acima da frequência de corte, que é esse ponto aqui, ó. No caso do diferenciador, tá? Daqui para frente o capacitor virou um curto. Se ele vira um curto, significa que ele não está mais derivando. Ele está simplesmente multiplicando por 10. Menos 10, na verdade. Então eles são o contrário. Ó. Perceba que o integrador tem que trabalhar acima. É o que está em verde ali. Ó. A integral tem que estar 10 vezes acima da frequência de corte. O diferenciador tem que estar 10 vezes abaixo. Tá claro isso? Então tenham em mente esse gráfico, essa tela. Isso daqui é o que está representado. Pausa, gravei. Isso aqui é o que está representado aqui, ó. A frequência do sinal tem que ser bem menor que a frequência de corte, 10 vezes menor no caso do diferenciador e no caso do integrador 10 vezes acima. Tá claro, senhores? Bom, vamos fazer alguns exemplos. Deixa eu pegar uma lista aqui qualquer. Porque senão fica um negócio tão teórico. Já está teórico demais. Exercícios 2021. Nossa, 2021 só tem... toda hora que eu abro isso aqui eu fico triste. Foi o semestre antes da pandemia. Eu dei uma aula, aí entrou na pandemia. Aí eu soltei uma lista, foi amplificador diferencial. Quer ver? Eu tenho até a data dela, olha lá, 23/3. Foi bem na pandemia, quando começou a pandemia. Pandemônio, né, na verdade. No caso, a gente vai ter essa lista dessa semana e mais uma lista, Vai, professor? a última lista vai ser com o conteúdo que a gente vai ter depois da prova. Ah, beleza. Ué, mas cara, cadê meus negócios, minhas listas?
Ah, tá, tudo bem. Eu tô caçando um monte aqui. É que quando a aula é presencial, eu só tinha 3 listas. Eu falei, gente, perdi. Aqui, ó, quer ver? Essa questão é bem simples. Vamos fazer ela. Ela vai estar na lista também. Mas eu quero fazer, na verdade, depois essa da. Tá. Aqui, ó. Vamos começar por essa daqui, ó. Então, ó. Isso aqui eu tenho um ângulo. Qual que é o contexto? Essa daqui, né? Então eu tenho um radar que me dá aceleração, velocidade e posição. Eu tenho a equação. E que me dá um ângulo θ que dá a posição do avião. Então, essa é a equação. Então, o que eu quero? Implemente isso usando amplificador. Faça um circuito, né, que faça isso. Ou seja, o radar alimenta o circuito e ele já me gera o ângulo θ. Esse ângulo θ já alimenta lá o lançador de míssil. Então, o que o circuito tem? Né? O que a equação tem? Derivada, integral dupla e integral simples. Então, vamos fazer isso aqui. É bem, teoricamente, Deixa eu só mandar para mim essa lista também. Sempre eu esqueço de mandar esse tipo de coisa. Então, tá vendo que com isso que a gente está vendo, é simples implementar pelo seguinte motivo, ó. Tanto a derivada quanto a integral já tem um ganho aqui, ó. Já posso implementar esse ganho no próprio circuito da integral e da derivada. Tá lá. Eu vou fazer, na verdade, vou fazer só a derivada e a integral dupla. Ah, na verdade, a derivada é a integral simples. A integral dupla é outra integral na frente desta. Então, só para a gente ver só qual é a dinâmica. Ó, então, o que eu tenho que fazer? Uma derivada com a aceleração que tem esse ganho de 0,01. Então, como é que eu faria o projeto desse circuito? Simples, ó. O circuito diferenciador é esse. Bom, tá aí o diferenciador. Então o que eu vou enxertar nele aqui na entrada dele? A aceleração. É o A de T. O que eu quero obter na saída ali é o dA dt. É o que está aqui, ó. Olha lá, dA dt. Então, agora eu vou fazer o projeto para o ganho dele ser 0,01. Olha o tanto que é simples projetar. Primeiro eu começo com esse aqui, ó. Eu vou colocar um resistor aqui de 100K. Se esse aqui é 100K, esse aqui é 10K, porque é 10 vezes menor. Ficou aqui agora o capacitor para eu projetar. Qual que é a equação de saída desse circuito? É menos, chama assim, ó, de R1C dA dt. Ora, então vai ficar menos, o R1 é 10K. Não, perdão, R1 não. R2C. Esse aqui é R1, esse aqui é R2. Ou seja, vai ficar menos 100K vezes o capacitor derivada de A dt. Uai, isso aqui tem que ser igual a 0,01, ó. Quanto vai dar o capacitor? Só fazer a conta aqui agora. 0,001 dividido por 100 mil. Dá
0,1 micro. Então o capacitor tem que ser igual a 0,1 microfarads. Pronto. Está projetado. Ele vai ter esse ganho aí, ó, de 0,01. Tá claro? Aí, bom, o circuito é esse. Aí qual informação está faltando aqui só para eu deixar ele mais completo? Isso aqui eu tenho uma frequência de corte, lembra que eu falei? Essa frequência de corte vale 1 sobre 2π R1C. Então quanto que ela vale? A frequência de corte? 1 sobre 2π 10K 0,1 micro. Essa frequência vale 1 sobre 2 sobre π sobre 10K sobre 0,1 vezes 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa frequência de corte vale 159 Hz, 160 Hz. Isso aqui significa o seguinte: essa é a frequência de corte, ou seja, isso aqui vale 160. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Qual que é a condição para esse circuito funcionar? A frequência da aceleração do sinal, ela tem que ser menor do que 16 Hz. 16 Hz vem dessa conta, ó, 160 dividido por 10. Ou seja, a frequência de corte é 160. Eu tenho que trabalhar abaixo dela. No caso do diferenciador, é abaixo da frequência de corte, 10 vezes abaixo dela. Então, se a minha frequência do sinal de aceleração for menor do que 16 Hz, ele vai diferenciar. Caso contrário, não vai. Ele vai só multiplicar por 10. Tá claro? Então, perceba que quando a gente define o ganho, a frequência de corte é consequência. A mesma coisa quando eu defino a frequência de operação. O ganho é consequência. Aí vem minha pergunta: é mais fácil projetar pelo ganho ou pela frequência de corte? Porque se eu defino um, o outro é consequência. Onde eu tenho margem para trabalhar? Essa é a questão. Na prática. Na prática é o seguinte: é fria eu projetar pelo ganho, igual eu fiz aqui, ó. Porque a minha frequência é consequência. Aí eu tenho que fazer e analisar. Se for menor, beleza. Como é que a gente faz o projeto na prática? Eu tenho que saber qual que é a minha frequência do sinal de entrada. A minha frequência de sinal de entrada vale, vou forçar a conta. A frequência minha de sinal de entrada vale 16 Hz, é o máximo dela. Aí eu vou projetar a minha frequência de corte para ser 160. Aí vai dar nesse valor. Agora, se o ganho não deu igual eu quero, eu posso pegar um circuito à frente e multiplicar, por exemplo. Eu tenho um inversor, não inversor, eu posso manipular esse ganho. Manipular a frequência eu não posso. Tá claro isso? Então no projeto eu tenho duas soluções: ou eu vou pelo ganho que eu já quero, ou eu tenho uma frequência, ou eu projeto pela frequência. Se eu escolher projetar pela frequência de corte, que é para ele funcionar, o meu ganho vai ficar em consequência, né? Porém eu posso ajustar esse ganho, eu posso botar um outro circuito à frente para mexer nesse ganho. Eu só não consigo colocar um outro circuito na frente aqui para mexer na frequência de operação. Tá claro isso? Sim ou não? Bom, esse aqui, para fazer integral, é a mesma coisa, idêntico. Para fazer integral dupla, vocês não estão vendo, né? Aqui agora sim. Ó, para fazer integral dupla, ou então para essa integral simples. Para fazer ela, eu tenho um ganho de 0,2 vezes a integral. O circuito que faz a integral, deixa eu ver se eu estou com ele desenhado aqui já. Não estou. Vou aproveitar esse desenho aqui, vai ficar ruim, mas só para exemplificar. Esse aqui faz a integral. Então aqui, ó, é R1, R2, C. O que eu tenho que integrar? Eu tenho que integrar a posição, o S de T. O S. Então o que eu faço? Aqui vem um S de T, ó. Como que eu projeto o integrador? Da mesma forma, ó. Começo colocando um valor aqui de 1 mega. Aqui é 10 vezes menor, 100K. E qual que é a equação de saída? Vai ficar menos 1 sobre
A conta é assim, ó, é R1C integral de S de T dt. Isso daqui vale, então quer dizer, vai ficar menos 1 sobre R1 já está definido, é 100K. Os resistores são sempre definidos. Integral de S de T dt. Aí isso daqui tem que valer, quanto que é o ganho que eu quero ali? 0,2. Isso aqui tem que ser igual a 0,2. O que me dá um capacitor de 1 sobre 0,2 sobre 100K. Dá um capacitor de 50 micro. Então, um capacitorzinho que vale 50 micro. Bom, o que eu tenho agora definido, que é consequência. Então, o circuito ficou com ganho desejado. O que é consequência? Eu tenho uma frequência de corte aqui, ó, que vale 1 sobre 2π, 50 micro, 1 mega. Isso aqui vale 1 sobre 2 sobre π sobre 50 micro sobre 1 mega. Dá uma frequência de 3 Hz. Bom, o que significa então? Que a frequência do sinal S de T tem que ser maior, porque o integrador trabalha acima do que 30 Hz. 30 Hz veio, né, de 3 vezes o 10. Ele tem que trabalhar sempre acima da frequência de corte, senão ele não vai integrar. Pessoal, tá claro? Professor, uma dúvida aqui. No caso, se a gente tivesse mesmo a frequência do sinal, a gente não seria o ideal fazer por conta pelo cálculo dos resistor e capacitor, né? Você A gente fala, usaria a frequência. mas nunca vai acontecer esse caso, sabe por quê? Se você tiver o mesmo sinal para amplificar e derivar. Ah, não, poderia sim, tá, tudo bem. Não, dá, ué, você fala assim. Eu não tô entendendo a sua pergunta, eu acho, talvez. Foi assim, a gente calculou o capacitor por meio do ganho do resistor, né? Aham. Aí o que eu tô falando é que se tivesse a frequência, se o exercício falasse que o nosso sinal, velocidade lá, tivesse uma frequência tal, bem, Ah, não, tudo aí eu bem. usaria a frequência do sinal para mim calcular, só para não pegar uma Isso. aceleração, seria outro sinal, suponhamos. Sim. Ah, tá. É. Beleza. Então, assim, normalmente. Pode falar. Porque da forma que a gente colocou, a gente afirmou que a velocidade, a frequência daquele sinal tem que ser essa, ou maior ou menor, dependendo do Exato. circuito. Não é exatamente não. Tem que ser maior ou menor, entendeu? Aham, Mas assim, igual depende. na prática, foi o que eu falei. Na prática, normalmente você vai fazer o projeto pela frequência. Então eu falo assim, ó, a minha aceleração tem uma. Vamos pegar esse caso aqui, ó, que eu acabei de fazer. Vamos pegar esse aqui. Aí a frequência disso aqui tá dando 30 Hz. Aí eu vejo na prática que não. Falo, não, fudeu. A frequência da posição, ela vale no máximo 20. Ela só vai até 20 Hz, não vai mais do que isso. Aí como é que eu faria o reprojeto agora? Eu vou projetar por isso daqui, ó. Ou seja, a frequência de corte do circuito, eu vou já definir ela igual a 200. Não, 200 não, perdão, 2. Concorda? Frequência de corte vai ser 2, porque eu tenho que trabalhar 10 vezes acima. Correto. Então 1 sobre 2π R1C é igual a 2. Aí agora eu reprojeto, tá vendo? Eu tenho R1, acho o capacitor. Aí o que vai acontecer é que o ganho não vai ser mais 0,2, não vai ser isso aqui, ó. Vai dar um ganho, por exemplo, de 0,3. Não, vou forçar, 0,4. Como se fosse isso. Aí o que você faz para transformar para 0,2? Passa para o amplificador inversor com um ganho de meio. Entendeu? Saquei. Ou se o ganho fosse 0,1, por exemplo, faz um circuito não inversor com ganho de 2. Aí você vai para 0,2. O ganho eu posso mexer, agora a frequência não. Eu vou fazer um exemplo aqui agora disso aqui pra gente ver. Mas tá claro isso? Sim, É bem claro. simples esse negócio. Só que isso aqui para funcionar
É o que eu falo. Isso aqui está no manual, você vai projetar equipamento para alguém, isso aqui tem que estar no manual do equipamento. Olha, está aqui o circuito, esse equipamento funciona até essa frequência. É por isso que os manuais estão aí para isso, né? Para definir esses limiares. Não é que acima dela vai queimar, mas não vai funcionar. Realmente. Eu entendi sim, senhor. Muito obrigado. Nada. Bom, vamos fazer outro caso aqui de exemplos numéricos. Esse aqui eu fiz semana passada, sexta-feira. Esse aqui vai ficar... Não. Esse aqui é a lista do mês passado. Aqui, ó. Vamos fazer esse aqui, ó. Ó. Projete os elementos passivos do circuito abaixo e determine a tensão de saída para as entradas. Então eu tenho uma onda triangular e ali uma onda quadrada. A tensão de pico é 2 volts e a frequência é 100 Hz. Então, tá vendo que aqui eu estou dando um sinal e agora eu quero a saída, eu quero que você projete e calcule a saída. Vamos fazer para o integrador que está aqui embaixo. Olha que coisa organizada isso aqui, gente. Vocês não tão... Isso aqui me dá até orgulho. Vou apagar. Vergonha que eu tenho disso. Bom, então vamos lá. Deixa eu redesenhar o gráfico aqui pra gente... Eu vou colocar em cima dele depois. Eu vou fazer esse exemplo bem devagarzinho, porque eu vou... É o que a gente vai concluir. É o último. Mas vai ser um dos mais importantes também. Ó, eu vou colocar o meu sinal de entrada aqui, ó. Então, o sinal de entrada é uma onda quadrada. Ela tem, na questão tá falando ali, ó. Ela tem 10 volts de 2 volts de pico e 100 Hz, ou seja, então aqui vai de 2 a menos 2 e tem a frequência de 100 Hz. Vou colocar isso aqui já em valores, é 0.0, não. A frequência é 100, né? Então ela repete em 0.01 segundos. Vamos colocar em valor, aqui é 10 mili e aqui é 5 mili. É isso, né? Pronto, tá aí o gráfico. Aí agora, o que eu quero? A primeira coisa que a gente vai fazer é projetar o circuito. Para ele trabalhar com esse sinal. Eu vou preparar o circuito para ele trabalhar com esse sinal. Depois eu vou encontrar a saída. Deixa eu criar uma nova aqui. Então, qual que vai ser o circuito? Bom, o circuito é um integrador. Tá, um integrador. Para fazer o projeto dele, a gente começa sempre assim, ó. Escolhe o resistor. Eu vou colocar aqui em verde o que está aferido. Em azul. Ó, eu vou começar esse aqui como sendo 1 mega, esse aqui 10 vezes menor, 100K. E aí me sobrou esse capacitor para fazer o projeto. Eu posso projetar por um ganho desejado. Quando eu não tenho informação nenhuma, vou dar um conselho. Eu não tenho informação nenhuma de nada, nem de frequência, nem de ganho que eu quero. Aí eu faço o ganho igual a 1. Mas nesse caso aqui eu já tenho informação. Qual que é? Eu tenho que a frequência do meu sinal, ó, a frequência do sinal é igual a 100 Hz. Eu já tenho a frequência dele. Então eu tenho que tomar um cuidado lascado, porque se dependendo do que eu fizer aqui, o meu circuito não vai funcionar. Então como é que eu vou projetar? Se a frequência do meu sinal, vou tentar escrever isso aqui, mas vai ficar ruim demais. Não, tá. Se a frequência do sinal é igual a 100 Hz, eu vou fazer com que a frequência de corte seja igual. Esse negócio é ruim decorar. O que eu gosto de fazer? A única coisa que vocês vão decorar? Que no caso do integrador, eu tenho que trabalhar acima da frequência de corte. Então, eu tenho que fazer minha frequência de corte igual a 10 Hz. Porque aí a minha frequência do sinal fica em 10 vezes acima, entendeu? É porque nos livros eles mostram assim, ó.
Ah, tá ali na tela. Ele mostra assim, usa as equações, não esquece isso. A única coisa que tem que decorar é o integrador trabalhar acima e o diferenciador abaixo. Então, se o integrador trabalhar acima, a minha frequência de corte tem que ser 10, porque a frequência do sinal está em 100. Então, colocando isso aqui no eixo, é como se fosse assim, ó. Aqui está a frequência de corte. A frequência de sinal está aqui. Ok. Ele tem que trabalhar daqui para frente, ó. Daqui para frente, não. Daqui para frente, ó. Aqui ele vai integrar. Antes de ser, ele nem vai integrar direito, né? Porque eu estou entrando naquela região. Se aqui fosse... Aqui seria 10 vezes menor, né? Essa região aqui, ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Integra e multiplica. Daqui para trás ele multiplica. Ele vira o inversor. Dali para frente ele integra. Então, se a minha frequência do sinal é 100 Hz, eu tenho que fazer a frequência de corte ser no mínimo 10. 10 vezes abaixo. Porque tem que trabalhar 10 vezes acima. Ficou claro isso? Agora é simples, ó. Quem que é a frequência de corte? A frequência de corte é isso aqui, ó. Aqui está a frequência de corte do R e do C. Ou seja, 1 sobre 2π R2C tem que ser igual a 10. Então, 1 sobre 2π. O R2 eu já chutei como 1 mega. O capacitor. Isso tem que ser igual a 10. O capacitor vai ser igual a... sobre 2 sobre π sobre 10 sobre 1 mega. Vai dar um capacitor de 15,9 nano. Ótimo, maravilha. Um capacitor pequeno, baratinho. Beleza. Então aqui vai dar 15,9 nano. Bom, o circuito agora está projetado. Agora vamos achar a saída. Então eu garanto que ele vai funcionar. Porque eu já escolhi um capacitor de tal modo que ele opere por aquele sinal de entrada. Agora, como que eu acho a saída? Que é a outra etapa. Vou colocar ela aqui, ó. Quem que é a saída do integrador? Vale menos 1 sobre R1C integral de V1 dt. Pois bem, R1C já é dado. Eu já calculei, na verdade. O R1 vale 100K. O C vale 15,9 nano. Integral de V1 dt. Basta eu encontrar agora o Vin. Quem que é Vin? Vin tá aí, ó. Ó, para fazer integral, eu vou até colocar aqui já, ó. Eu já consigo esboçar a minha saída, concorda? Eu já consigo esboçar ela aqui. Inclusive eu vou esboçar ela junto. Ó. Quem que é integral de uma constante positiva? Não é uma rampa crescente? Como ele inverte, vai dar uma rampa decrescente. Então, ó, integral disso aqui vai dar uma rampa assim, ó. Integral de uma constante negativa, que é o próximo ali, dá uma rampa decrescente. Como ele inverte, vai dar uma rampa crescente. Então, a saída vai estar com esse aspecto aí, ó. Então, quando eu vou fazer integral, vou pegar só um pedaço da onda. Eu vou fazer isso aqui, quer ver? Ó? Vou escolher esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço. Eu vou integrar isso daí. Aí vem minha pergunta, quem que é Vin naquele pedaço? Vou repetir aqui, ó. Então, Vout vai ser igual a... Eu já vou até fazer essa conta aqui, ó. 1 sobre 100K, 15,9 nano. Que saudade quando eu pedi os outros para fazer isso para mim. 1 sobre 100K dividido por 15,9 dá 630 aproximadamente. 629.
aqui é menos, tá? Agora vezes integral de... Quem que é V1 naquele ponto? V1 é 2, é uma constante, ó. V1 vale 2, tá aqui, ó. Eu caí... Não, tá lá. Nossa, que lag. V1 vale 2. Agora, dt. Essa integral vai ser definida. Eu vou integrar, ó, de 0 até 5 mili. Ó, não é 2. Eu falei que eu estou fazendo esse pedacinho aqui, ó. Então vou integrar de 0 a 5 mili. Se eu quisesse fazer esse outro pedaço, também dava. Eu iria integrar de 5 mili até 10 mili, de menos 2. Da mesma coisa. Então eu estou resolvendo aqui no final das contas uma integral definida. Então, isso aqui até 5 mili. Nó, integral capeta, né, de resolver. Quanto que é a integral de 2? Vai ficar menos 629. Integral de 2 é 2t. Que varia de 0 a 5 mili. Jogando isso aqui, resolvendo esse negócio, fazendo matemática, vai ficar menos 629 vezes 2 vezes 5 mili, né? Só 5, é. Pronto, não vou nem fazer outra conta ali, né? 0 menos 5 mili. Que vai dar 629, 2 vezes 5 mili. Vai dar 6,29. Isso aqui dá 6,29. Os senhores, o que eu estou achando aqui 6,29 é, na verdade, pico a pico, tá? O que eu estou encontrando é essa distância aqui, ó. Isso aqui é 6,29. Cuidado, isso aqui não é pico não, tá? É pico a pico. Então essa diferença aí dá 6,29, ou seja, eu vou de 3,15 a menos 3,15. Tá claro? Sim ou não? Que boa. Então vamos simular. Vamos acabar com isso aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, já está aqui onda triangular. Ela tem 2 volts de pico, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 4. E aqui vem menos 2. Então eu vou confirmar se vai ficar de menos 2 a 2. 1 mega e aqui vale 15,9, se eu não me engano, né? 15,9 nano. Então a saída aqui nesse caso, ó, eu vou ter que calcular. A frequência de corte aqui deu 10 Hz. A frequência de corte deu 10 Hz. Como o meu sinal tem frequência de 100, tô esquecendo de mexer na frequência dele. Aqui a frequência é 100. Vamos ver se dá certo. Então, primeiro olhar a entrada. Ó, a entrada tá bonitinha, ó, de mais 2, deixa eu parar isso aqui já. Bom, ele já calculou a integral, tá dando pra ver aqui. Ó, de 2 a menos 2. E a saída? 3 ponto... Era para dar 3 ponto... É que eu arredondei muita coisinha, deu 3.11 a menos 3.11. Era para dar... Pelas contas minhas deu 3.15. Era para dar 3.14. Enfim, tá certo. Tá claro? Sim ou não? Então, ó, aí a gente aprende a projetar o circuito e resolver o circuito. Alguma dúvida? É isso. Professor, no relatório experimental, pode fazer, tipo, colocar a equação ali no formato texto, na simulação mesmo, igual você fez? Pode? Você quer que traga mais? Não, pode. Uhum. E aí eu só preencho ele. Não tem problema não, de forma alguma.
Ah, não, beleza, então. Se eu entender, tá bom. Se eu não entender, eu vou te dar nota baixa e depois, se na vista ou se não concordar, você me explica o que você fez. O máximo pode acontecer é isso. Não, mas eu tô fazendo tudo certinho, é porque eu pego o PDF, aí eu copio ele e escrevo dentro das Não, tudo tabelas lá. bem, tudo bem. Inclusive, ó, quando eu for lançar as notas lá, já adiantando, se alguém não concordar com a nota ou quiser entender o motivo, é só mandar uma mensagem. Tá tudo, eu deixo tudo anotado aqui. Ah, obviamente a vista vem de acordo com isso. Olha, não concorda, aí a gente marca pode ter uma reunião mesmo, a gente discute, mostra o relatório, você tem um feedback se quiser, enfim. Então, aquela nota lá, ela tá lá, mas tem obviamente sempre o recurso da vista, tá? Eu tô só checando Não, aqui se eu eu tô. tô te perguntando porque, tipo assim, eu faço a simulação e aí, ou embaixo ou acima da simulação, eu coloco a fórmula explicando por que que tem aquele resultado. Entendi. Não, Aí, sem tipo assim, eu problema. tô pensando em fazer no formato texto igual você fez aí, colocar Uhum, o texto já dentro da simulação. sem problema. Eu acho que tá mais organizado. Ótimo, perfeito. Eu tô Beleza, até então, vai. checando aqui a experimental, eu perdi mesmo. Essa aula aqui é teórica. Eu perdi da Essa é de experimental. hoje, né? Esses quadros aí são os É, de a do hoje. dia 7 é de hoje. Aqui é de hoje, ó. Tudo isso aqui é de hoje. Essa última parte aí, esses exemplos que você fez, grava, né, certinho? Tá gravado, isso eu confirmei. É, porque eu vou querer assistir depois de novo. Não, ótimo, tá gravado. Pessoal, alguma dúvida? Por enquanto, só isso. Ótimo. Porque é o seguinte, a lista eu devo liberar ela hoje ou amanhã. Hoje eu vou dar prioridade em corrigir mais lista, tá? Eu devo soltar ela amanhã. Não, eu vou soltar hoje sim, pra vocês não terem mais tempo. Eu solto essa lista hoje. Vocês têm até. Eu vou colocar depois da prova, ó, até dia 16. Tá ótimo. Obviamente esse conteúdo entra na prova, tá? Então, ou seja, resolver a lista, tá estudando pra prova já. Aí na sexta-feira, a gente vai ter algumas. A gente vai ter alguns exercícios. Resolver alguns. Durante essa semana eu vou mandar uma mensagem pelo Moodle falando assim, olha, eu vou direcionar para onde vai a prova. Possivelmente hoje mesmo. Na hora que eu postar a lista eu já faço isso. Fala assim, a prova vai ter 4 questões, né? Vão ser, por exemplo, uma de filtros, uma de integrador diferenciador, sabe algo assim, eu já direciono. Para vocês também terem. Já saber o que estudar mais. Basicamente é isso. Duas de filtros, uma de integrador diferenciador e uma de. Sei lá, vou pensar em alguma coisa ainda. Algo nesse sentido, tá claro? Mas já vou adiantar. Filtros vai ser uma ou duas. Integrador diferenciador cai também. Eu só tô na dúvida da quarta questão. Então vai ser duas de filtros. Ou uma, não sei. Enfim, depois eu não vou prometer nada. Eu vou ter que pensar melhor nisso. Mas o foco vai ser filtros, integrador, diferenciador. Porque o restante do conteúdo é consequência, né? Somador, amplificador, inversor, não inversor. Tudo isso faz parte dessa parte já. Então, não tem porquê. Vai cair um amplificador inversor, já cai no meio de tudo. Então, eu só vou direcionar para esses grandes temas, né? Filtro, integrador, diferenciador, subtrator, coisa nesse sentido. Amplificador de instrumentação, algo assim. Tá claro? Mas é hora que eu mandar mensagem hoje falando da lista, eu já deixo claro isso. É isso. Dúvidas? Por enquanto é só isso mesmo. Então, beleza. Valeu, professor. Até a Falou, próxima. senhores. Até sexta-feira. Até lá. Falou. A gente topa antes, eu acho, né? Que tem experimental. Tem, quinta-feira tem experimental. Então falou, até quinta então. Valeu.